Bom dia a todos. Hoje, terça-feira, estamos aqui para mais um encontro para falarmos sobre gestão de consultório. Terça-feira é dia de secretária. Então, as segundas-feiras é dia de marketing, terças-feiras dias de secretárias. Então, hoje é sobre isso que a gente vai estar conversando um pouquinho aqui, tá? Seja bem-vindo, Milita, Camila, Dani, bom dia. Janaína, seja bem-vinda, bom dia. Tô linda de verde? Obrigada, Camila. Cláudio falou isso ontem, que eu tava de verde também. Ele, nossa, amor, usa mais verde. Sejam muito bem-vindos todos vocês, Cristiana. Camila, você que é das antigas, Dani, que é das antigas aqui também. Ó, que ótimo, das antigas. Vocês lembram que vocês tinham me pedido para conseguir uma pessoa que trabalhasse com consultoria de estilo, para vir aqui conversar com a gente, falar sobre análise cromática? Voltou para vocês? Para mim voltou. Lembra que vocês tinham pedido que eu trouxesse alguém para falar sobre análises cromáticas, sobre consultoria de estilo? Agora voltou? Acho que sim, né? Então, convidei uma pessoa que eu gosto muito, que trabalha com isso há zilênios, e ela vai vir conversar com a gente na quinta-feira. Então, a programação da quinta, excepcionalmente nessa semana, não vai ser sobre gestão. Vai ser sobre consultoria de estilo para o nosso posicionamento mesmo. Então, acho que vai ser uma ótima oportunidade da gente bater papo. Vocês pediram, eu prometi que ia conseguir e tá aí. Quinta-feira, então, eu vou divulgar hoje, vou fazer uma arte bonitinha. Quem vai estar com a gente vai ser a Val. Val é uma queridíssima. Tem muito para passar pra gente. Hoje a gente vai falar sobre secretária, né? As terças-feiras sempre vai ser secretária, segunda sempre marketing, assim a gente vai segmentando um pouco o nosso conteúdo e tentando aproveitar ao máximo, tá? Eu tenho percebido, nessas reuniões que a gente tem feito, ontem eu fiz reunião com os alunos, uma queixa que eu vi forte é que, claro, a minha secretária, ela é boa tecnicamente, mas, cara, não recebe ordem, não faz o que a gente pede. E eu percebi que isso é uma grande dificuldade de vários colegas. Quem tá aqui agora acompanhando passa por esse problema, tem essa dificuldade de ter uma funcionária capaz, né, que é produtiva, porém que ela não acata muito as orientações, que o relacionamento é um pouco dificultado. Quem de vocês aqui tem esse problema? Ou ninguém? Stephanie, bom dia, bem-vinda. Mariana, Tainá, Lia, Renata, César, Bruna, Frederico, bem-vindo. Carolzinha, que ótimo, gente. Lana, todos muito bem-vindos. A André tá dizendo que a Dani tá dizendo que tem. Camila, bem-vinda, Camilinha. Bom dia, Mariana. Então, gente, eu acho que essa quarentena, essa pandemia, ela serviu para várias coisas, tanto pessoalmente quanto profissionalmente, né? Eu acho que é um momento, uma oportunidade única que todos nós estamos vivendo. Foi uma condição totalmente disruptiva, né? Eu acho que nem nos pesadelos das pessoas a gente imaginava que isso ia acontecer. Toda a parte ruim a gente já entendeu, né? Todas as inseguranças a gente já compreendeu bem. Mas eu acho que esse é o momento da gente tentar pegar o que essa situação tem de bom. E o que seria especificamente nessa questão da secretária? Exatamente por ser um momento de modificação, é um momento que a gente tem a oportunidade de fazer diferente com a nossa equipe, de fazer diferente com as pessoas que estão ali como colaboradores da nossa empresa. Bom dia, Camilinha e Pri, Lia também. Então, eu acho que nessa questão, se vocês, né, como a Andrea falou que tem esse problema, a Dani falou que tem esse problema, os colegas que têm esse problema, eu acho que precisam aproveitar este momento para conduzir as coisas diferentes do que estavam conduzindo. O que eu quero dizer com isso? Eu listei algumas coisas que podem ser feitas e que pode ajudar vocês na implementação disso. Deixa eu ver a Bruna aqui rapidinho. Preciso ficar cobrando para lembrá-la. Gostaria que ela me desse um feedback das tarefas que eu pedi, fosse mais organizada. Ótimo, Bruna. O que eu acho que, assim, é fundamental para que algo aconteça em relação à funcionária. Bom dia, Renatinha. É o seguinte, Leandra também, bom dia. A Dani falando, minha secretária é ótima para agendar, organizar a agenda, mas difícil mudar o jeito de atender, tá? Acho que a primeira coisa que precisa ser feita, e isso vai exigir um trabalho de vocês,
é vocês listarem, sinalizarem exatamente o que vocês querem que a secretária faça e como vocês querem que ela faça. Faz aí uma lista, né? Cria esse exercício aí de tudo que você quer dentro do consultório que seja responsabilidade dela e a forma como você gostaria que cada uma dessas coisas fossem feitas. Uma vez que você tenha posse dessa lista na mão, você vai precisar sentar e conversar com ela, tá? No momento que você senta e conversa com ela, eu acho que essa conversa em especial precisaria ser presencial, tá? Eu acho que não é uma reunião que dê pra fazer online, porque eu acho que é uma reunião das mais importantes que vocês vão ter, né? Então eu acho que assim que possível, faça essa reunião presencial com essa funcionária. E eu acho que você tem que jogar limpo com ela, falar, olha, esse realmente é um momento de mudanças e oportunidades que a gente não vai viver novamente. E mostrar pra ela, olha, mudanças, todos nós precisamos nos adaptar. A gente precisou fazer muitas mudanças no consultório para que as coisas fluam melhores daqui pra frente. Então, essas são as mudanças. E por que oportunidade? Oportunidade que as pessoas vão ter de aproveitar ou não essas mudanças a seu favor. E você inclui ela nisso. Olha, a gente precisa que agora... Uma das reuniões mais importantes. Exatamente, Thaís. Exatamente. Porque vai ser a reunião do tudo ou nada, entendeu? Que você vai estar colocando as cartas na mesa. E por que essa é uma reunião diferente das outras? Porque a gente vem de um momento totalmente diferente dos outros. Então eu acho que as pessoas fizeram... a gente se autoavaliou, acho que cada um passou por momentos de autocrítica, de reciclagem interna mesmo. Então eu acho que é o momento das coisas darem certo. Então eu acho que é apresentar para ela exatamente isso. Olha, a gente vai ter muitas mudanças, muitas coisas que eram feitas até então precisarão ser feitas diferentes. Então... essas são as mudanças, aí você lista as mudanças para ela de forma bem clara, porque você vai ter feito isso. Básica. E aí você passa para ela, olha, essas mudanças foram inevitáveis, serão inevitáveis, precisarão ser conduzidas daqui para frente. E basta saber se você quer essa oportunidade de continuar fazendo parte dessa equipe e agindo dessa forma. O que você pode perguntar para ela são duas coisas que podem influenciar ela a executar o que você vai estar conversando com ela. A primeira delas, explicar o porquê das coisas, tá? A gente falou ontem de gatilho mental, e o gatilho mental tá em muita coisa, gente. Existe um gatilho mental do porquê. Vários estudos já mostraram que quando você coloca um porquê numa frase, independente, isso é bizarro, que independente do que vem em seguida, a chance de adesão das pessoas é maior, simplesmente porque você colocou um porquê. Eu não tô falando pra usar gatilho na forma persuasiva da coisa, eu tô dizendo que use o porquê e explique realmente o porquê. Então, olha, a gente precisa dessa modificação porque a gente quer um serviço de mais qualidade, porque os nossos pacientes, fizemos pesquisa com os nossos pacientes nesse período, porque a gente percebeu. Coloque o porquê em cada uma das transformações que você quer que aconteçam no consultório. Essa é a primeira dica. E a segunda, depois que você explicar tudo, que você mostrar para ela que é um momento de transformação, que é um momento de oportunidades, ficou tudo explicado, você vai olhar seriamente para ela e você vai perguntar para ela, olha, fulana, você se sente capaz, você se sente apta para estar conosco nesse processo? Você sente capacidade, você acha que tem realmente capacidade para conduzir isso, para estar levando adiante tudo que a gente conversou agora? Nesse momento, ela vai ter duas opções, gente. Ou ela vai falar sim, e nesse momento ela tá criando um compromisso com vocês, e ela quer cumprir esse compromisso depois, e você pode cobrar por esse comprometimento dela, que foi até um gatilho que a gente falou ontem também. E ela tem a opção de questionar, de ficar criando ali uma interrogação sobre aquilo, né? Ah, mas por que disso? Não satisfeita com os porquês que você já tenha dado. E aí vai ser o momento de você se posicionar como um líder. Olha, todas as suas opiniões são muito bem-vindas, a gente está aqui para aprender e crescer conjuntamente. Mas a gente tem que respeitar uma coisa chamada hierarquia. E nesse momento, eu como gestora, diante de tudo que eu já te falei em relação à necessidade dos pacientes, a melhorar a nossa fidelização, a melhorar o nosso faturamento, tudo isso está envolvido o seu posicionamento, o seu trabalho, e eu tô te passando a importância disso. Então deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Qual a melhor forma de demitir sem raiva? Caramba, Leandra! Ui! Quer tomar um café. A gente fala disso.
Não deixar chegar na gota d'água, né? Exatamente. Se você, na verdade, Leandra, e aí seria o passo que eu ia falar em seguida disso daqui, tá? Se você criou toda essa conversa com ela, no final das contas, houve um comprometimento. Ela questionou, você novamente explicou para ela, mostrou a importância das modificações, sinalizou para ela que vai existir uma forma de controlar o que você tá orientando a ela. E como, gente? Sabe a lista que você fez das coisas que você quer que ela faça e como ela faça? Transforme isso num checklist, para que ela precise ticando. Se ela tá fazendo, são ações diárias, então coloca lá a lista, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, para que ela vá ticando. É uma coisa que precisa fazer uma vez por semana, coloca só um tiquezinho para ela dar. E aí você vai conseguir, com esse checklist, ou ela vai mentir das coisas, e algumas você vai perceber que ela mentiu, mas você imagina que ela não tenha também essa coragem, né, de sair mentindo ali do que foi feito, dizendo que foi e não foi. E você vai conseguir acompanhar se aquilo está sendo colocado em prática ou não. Deixa eu ver a Thaís aqui. Casal gastronefropede. Não sou profissional de AD, sou quem aluga o consultório. Peraí. Agora que eu vi que eles perguntaram. Casal gastronefropede. Quem aluga consultório e a secretária não é apenas sua, dificulta um pouco, né? A Thaís tá falando, casal, não sou profissional de administração, sou quem aluga o consultório. E acho que você que aluga tem que opinar sempre. Com certeza, porque faz uma... a Thaís tá falando aqui porque ela tem uma clínica, sou prof de administração, e ela tá do outro lado, né? Ela que oferece os espaços, né, para serem locados, e tem uma equipe de secretária, de colaboradores. Quem está sublocando tem sim que opinar se alguma coisa não estiver dentro do padrão. Mas é muito difícil que você consiga, com uma rede de colaboradores extensa, que atende vários médicos, você colocar aquele funcionário, aquela secretária, exatamente como você quer. Nesse caso, essa pode ser uma das limitações de você sublocar um espaço. Eu não estou dizendo que estou dizendo que pode ser um problema, porque se você ali tem uma limitação que é importantíssima para o nosso negócio, que são as secretárias, isso pode te fazer questionar se está sendo tão bacana para você assim essa situação. Uma alternativa que eu já conversei aqui algumas vezes, ter um assistente. A Thaís até falou que na clínica dela eles não aceitam assistente, mas em compensação o padrão dos funcionários é muito bom, muito elevado. Mas você pode conversar com a pessoa com quem você está alocando o gastronefropede, para levar um assistente. E aí você treina essa assistente conforme as coisas que você quer, tá? Porque realmente fica muito difícil quando você tem... Foi como eu falei, tem uma hierarquia. Como você entra ali, você está de fora, querer interferir nessa hierarquia torna mais difícil a adesão do colaborador. Ele tem que entender muito o porquê, tem que ser uma coisa que venha de cima dele, não de alguém que está de fora, entendeu? Então, de repente, para esse colaborador, vai ser mais fácil você falar com o administrador da clínica, com a pessoa que tem tá acima desse funcionário, né? Para que, de repente, essa pessoa consiga fazer essas reciclagens, essas orientações, tá? Deixa eu ver aqui. A Luciana, para demitir tem que elogiar bem antes, mostrar as qualidades. Porém, aí vem o discurso da demissão. Na verdade, assim, eu acho que, como até a Leandra falou, se você não esperar chegar naquela gota d'água, porque assim, se você for muito permissivo também, fica até pouco justificado para o funcionário. Por que de uma hora para outra parou de valer aquela regra, né? Então, eu acho que tem que ter muito claro no consultório que, olha, a gente precisa que isso seja seguido. Isso não foi? A gente vai te dar uma segunda chance para que seja. Aí oferece treinamento que for preciso. A gente até falou sobre isso no sábado, quando a gente falou do livro Não Tenha Medo de Ser Chefe. Que você pode ter 3 tipos de problemas com o teu funcionário. Teu funcionário pode ser uma pessoa que não tem a capacidade técnica para desenvolver aquilo que você colocou ele naquele papel. Então aí você tem a opção de mudar o funcionário de cargo para um cargo que exija menos dele, ou você pode demitir o funcionário. O funcionário ele pode simplesmente não estar motivado o suficiente, ele não está mais tão feliz naquele papel. Você vai ter que tentar descobrir uma forma de motivar esse funcionário. E a outra é aquele funcionário que assim, não tem mais jeito mesmo, entendeu? Então você tentar identificar em que fase está o seu funcionário. E você criando
exigências e acompanhando a execução dessas exigências, você consegue, o funcionário ele tem um termômetro ali que você tá dando esse feedback, você tá conseguindo mostrar para ele que tá legal ou que não tá legal. Um funcionário que não tá trabalhando legal, gente, e sabe que você tá com normas mais rígidas no seu negócio, ele sabe que mais cedo ou mais tarde o negócio não tá ficando bom para ele. Se você for muito permissivo, você, na verdade, perde essa oportunidade de... Assim, o que eu tô querendo dizer com isso? Acho que eu confundi mais do que expliquei. Se você tem tudo muito organizado na forma de acompanhar o teu funcionário, ajustar treinamento, se você tá ali dando esse suporte, o funcionário que não tá se enquadrando, para ele fica muito claro que em algum momento para ele as coisas vão terminar, né? Ou ele se enquadra ou não, porque você já deixou isso muito claro. Só que quando você é muito permissivo, o funcionário não tá esperando nada, porque, que pode, a doutora não se incomoda tanto. Por isso que eu falei que esse momento de transição, né, de transformação, é muito importante, porque você consegue realmente criar uma disrupção em tudo que aconteceu. Olha, foi assim, mas a partir de agora vai ser diferente. Precisa ser diferente para as coisas funcionarem melhores, entendeu? E aí o que vai ser diferente? Só você sabe dizer. Só você sabe o que você quer, como você quer, entendeu? A Leandra falando da demissão, né? Gente, uma das coisas mais difíceis a fazer é a gente demitir um funcionário. Pelo menos assim, eu já tive muita dificuldade de demitir funcionário porque eu falava, poxa, é o ganha-pão da pessoa, caramba, vai ser difícil ela conseguir outro emprego depois. Tem várias coisas que vão pesando pra você a questionar se deve mesmo ou não demitir aquele funcionário. Só que com o tempo eu comecei a olhar pelo outro lado. Caramba, a pessoa ela é paga, né? Ela foi contratada para executar uma série de coisas. E ela não tá desempenhando bem esse papel, ela questiona, ela não aceita as orientações que eu tento fazer, as transformações. É uma coisa que eu tenho visto cada vez mais, vocês reclamando aqui. Que tem funcionários bons, mas os funcionários simplesmente não seguem as orientações que vocês dão. Nesse momento, você tem realmente que se perguntar, poxa, será que não tem ninguém que estaria querendo essa vaga, que vai executar melhor esse papel, que se encaixa melhor nas necessidades do meu negócio? Porque, gente, a preocupação de ser o ganha-pão da pessoa, de ser aquilo que sustenta uma família, sinceramente, bem friamente, isso não tem que ser uma preocupação nossa, né? Se a pessoa que teve essa oportunidade de trabalho, você deu o suporte para ela, você treinou a pessoa, você acompanhou o desenrolar das coisas, esteve ali para o que foi preciso. Se ela não aproveitou, a responsabilidade disso não tá na sua mão, entendeu? A Camila falando, demitir nesse momento tá muito difícil por toda a crise do país. Acho que o melhor a fazer é dar o treinamento que você quer, até para ela ter uma chance. Não, Camila, exatamente. Eu acho que nesse momento de crise, tá? O que eu tô falando é em condições normais, aquela CNTP, né? Nesse momento, eu acho que quem pode manter o seu funcionário deve sim por todas as questões que a gente tá vivendo, tá? Mas em condições normais, né? Por isso que eu falo da oportunidade. Porque é uma chance única diante da situação da pessoa estar mais envolvida. Por quê? Poxa, você manteve ela no trabalho, foi difícil para você que é empresário, você que tem o seu negócio, manter o seu compromisso com os seus funcionários, com os seus colaboradores. Se esse funcionário tiver um mínimo de consciência, que a gente espera que pelo menos ele tenha, ele é recíproco a você por isso também. Lembra que a gente falou também do gatilho da reciprocidade? A pessoa sente que ela te deve alguma coisa, né? Poxa, você cumpriu seu compromisso com ela. Agora é a vez dela cumprir o compromisso com você, executando as coisas que você tá orientando a ela, né? A Bruna falando, aluga uma sala em uma clínica e contratei uma secretária remota para treiná-la. Mas ela não vai presencial. Gostei da ideia do assistente. O assistente é muito bacana, Bruna, porque você consegue colocar para ele marcação de consulta. Você põe o celular na mão dele e divulga esse celular. Só esse número que vai fazer marcação. Ele que vai fazer a recepção dos pacientes no consultório. Ele que vai dar toda aquela assistência do paciente enquanto ele está no seu consultório. Se precisar negociar, receber, ele que faz isso tudo, entendeu? Você trabalha em mais de um lugar. Esse assistente ele pode te acompanhar nos lugares que você trabalha. Só vai ser importante você conversar com os gestores de cada um desses lugares que você está trabalhando, para ver se isso seria uma coisa possível de ser feita, tá? Muitos são resistentes a mudanças, ainda mais que dá trabalho mudar. Exato, Mari, mas olha só, o trabalho tá mais na nossa mão.
Porque é a gente que está se comprometendo em treinar, em sinalizar para elas como tem que ser feito. Então, se alguém teria que ter medo desse trabalho, seríamos nós. E foi como a Camila falou, o fato da gente estar numa situação crítica, né, para o país, isso pode ser usado até a nosso favor mesmo, porque tá mais difícil de conseguir emprego. Então a gente tende a achar que as pessoas vão dar mais valor aos empregos que elas já têm, aquela estabilidade que ela já conquistou. Então, se você colocar pro teu funcionário que é fundamental que ele faça uma coisa para que aquela relação profissional se mantenha, nesse momento é um fator a nosso favor, né? Para que ele coloque em prática, porque, será que ele quer mesmo ir pro mercado de trabalho aí, não ter opção de emprego? Quem tá contratando nesse momento? Entendeu? A Thaís falando, não gosto também. A demissão é a parte triste pra mim, mas atualmente penso como você. Se a pessoa não corresponde, não hesitamos em dispensar, porque tem tanta gente que se empenha e veste a camisa da empresa. Thaís, no início eu tinha muita dificuldade em demitir. Quando a gente assumiu a clínica aqui da Tijuca, ficou em obra, a gente manteve a secretária anterior. E aí a gente resolveu demitir, como eu era assim, a mais nova na época da sociedade, hoje a gente nem tem mais sócio. Eles falaram, Clara, vai lá você e demite. Gente, eu lembro que eu passei assim uma noite horrível. Eu falei, ai, Cláudia, vai por mim. Aí, Cláudia, você tá maluca? Não vou por você não, vai desempenhar esse papel. Cláudia é filho de comerciante, os pais dele têm restaurante, então pra eles essa fato de contratação e demissão era muito mais fácil. Então ele falou, não, você vai desempenhar isso e treina aí. É muito doloroso você sinalizar isso pro funcionário, você tá ali de repente interrompendo um sonho, um projeto, o que for. Mas se a pessoa ela não fez o mínimo para estar ocupando aquele papel, você começa a ver que tem dezenas de outras pessoas que querem aquela vaga e estão assim, super motivados a te ajudar a construir o consultório que é o seu sonho. Então eu acho que a gente tem que saber a responsabilidade de cada um, tá? Muitas vezes também, gente, o erro da contratação, né, na verdade, é nosso, porque a gente quer um funcionário, tipo, que preencha tais características, e na hora da seleção a gente seleciona o funcionário errado. E aí aquele funcionário não vai chegar onde a gente quer porque não tá dentro do perfil dele. Então tem uma parcela, de repente, de responsabilidade nossa, pela hora da contratação. Mas uma vez que todos os problemas tenham sido identificados, sinalizados para aquela pessoa, você deu o suporte, não tô falando para você ser um carrasco, não. Tô falando para você treinar aquela pessoa. E, gente, ter um chefe, um líder, né, o chefe, o que você quiser chamar, chato, exigente, é o melhor que você pode fazer para aquele profissional. Porque aquele profissional, ele vai ser lapidado de uma forma que aquilo vai estar, no futuro, colaborando muito para ele. Então, por mais chato que você acredite que esteja sendo, você tem que pensar que está sendo bondoso na transformação profissional dessa pessoa. André tá falando que tá travando muito. Andréia, pra mim não travou. Será que é aqui o problema? Mais alguém tá travando, gente? Deixa eu ver o que a Thaís falou. Penso que se fosse eu a secretária na crise, me empenharia ao máximo, principalmente para não perder o emprego. Então, se a funcionária quer ficar, ela não pode estar resistente às mudanças. Afinal, a falta de profissionalismo da secretária me afeta diretamente. Exatamente, Thaís. Então, eu acho que quem quer mudar alguma coisa, esse é um momento, como eu comecei a live falando, é um momento único. Porque a gente pode aproveitar dessa situação a nosso favor e a favor daquele profissional também. Porque no momento que ele está trabalhando mais, de forma mais eficaz, ele também tem uma valorização profissional maior. Então a gente também está fazendo mais por esse funcionário, permitindo que ele se enquadre, permitindo que ele seja treinado. Então eu acho que... Aqui não. Então eu acho que foi só pra você, Andréia. Aqui também tá ok a conexão. Então eu acho que esse é um momento único. Então, assim, resumindo a live, né? Eu acho que essa live é mais para aquele colega que tem um problema com a sua colaboradora, com sua secretária, com a sua rede de colaboradores. Aquela secretária que é muito capaz, que é muito eficiente naquilo que faz, só que não é muito, não aceita muita modificação, não aceita muita orientação, é teimosa. Então, essa live foi basicamente para esses colegas. O que a gente falou foi, aproveite esse momento, essa transição que a gente teve para realmente transformar o seu consultório. Crie uma lista das coisas que você quer que a sua funcionária faça, o que e como, passe isso para ela e peça um comprometimento dela. Olha, você acha que tem capacidade para estar fazendo como eu estou te orientando?
Sim, ela se comprometeu. E a partir daí você treina se for preciso, acompanhe semanalmente ou até intervalos menores se você achar interessante. A Thaís falando, tive uma secretária que treinei, fiz pop, fiz lista, mas ela não correspondia. A agenda caiu 60%. E foi assim que vi a importância da secretária. Se eu acredito 100%, Thaís, em você. Porque, gente, a nossa secretária é muito importante. Eu acho que, eu sempre falo isso aqui. Ela é nosso cartão de visita, ela tem 3 contatos com o paciente, antes disso a gente nem olhou para a carinha do paciente. Então, a gente precisa ter alguém que esteja realmente a favor da nossa equipe. E a gente está dando oportunidade para essa pessoa aprender. POP, André, é procedimento operacional padrão. São os protocolos que a gente tanto fala aqui, tá? É uma siglazinha que é utilizada basicamente para protocolo, tá? Para você realmente criar o passo a passo daquilo. Então, gente, acho que foi bacana a conversa sobre isso, porque eu acho que essa mesma live não vai ter muito sentido quando a gente, de repente, assistir ela daqui a um ano, porque a gente não vai ter as mesmas oportunidades desse momento, né? E eu acho que essa situação atual pode ser a grande responsável para o nosso êxito com os nossos funcionários. Porque eu realmente acredito que o funcionário que se importa em ter um trabalho, né, em ter um emprego, ele vai fazer de tudo nesse momento para manter o seu emprego. E nesse tudo, a gente não tá pedindo para ele se descaracterizar, não é isso. A gente tá pedindo só para ele seguir as políticas que você definiu como ótimas pro seu consultório, pro seu negócio, tá? Bom, meu povo, estamos lá nos 25 minutos, tá bom, né? Ah, você trouxe cafezinho? Você vai onde? Você vai voltar pra ir tempo de ir na clínica? Bate-papo rápido. Amor, eu tenho que estar lá 9, tá? Desculpa, ele trouxe um cafezinho quente. Isso porque eu tava com outro. Bom, desculpa essa pausa. Qual o tema de amanhã? Eu me perdi nos temas, tá? Confesso. Eu tava olhando a cada dia. Porque semana passada eu fiz secretária na quarta. Então ontem foi marketing, hoje secretária. Amanhã pode ser negociação. Porque um dia é negociação, o outro é fidelização e o outro é finanças. Então, amanhã a gente fala de negociação, tá? Na verdade, quinta, como eu falei com vocês, vai ser um tema diferente. Quinta-feira a gente vai estar recebendo a Val, que é uma queridíssima, que ela é consultora de estilo. Ela vai estar vindo falar pra gente sobre imagem, sobre análise cromática. Vocês tinham pedido que eu conseguisse alguém que estaria aqui conversando com a gente. Eu convidei a Val, ela aceitou. Então, na quinta-feira ela vai estar aqui, tá? Amanhã, então, às 8 a gente se encontra para falar sobre consultório, para falar sobre algum aspecto da negociação com os pacientes, tá? Que tem muito aspecto, dá pra gente conversar aí uma vida inteira. E na quinta-feira a gente conversa com a Val sobre consultoria de estilo. Combinado? Um super beijo pra vocês. Eu não sei mais nem dias. André, a gente fica um pouco perdido, né? Exatamente, meu bem. A gente fica meio confuso. Mas isso vai passar, né? Isso eu acho que será que tá quase passando? Não sei. Gente, um super beijo. Eu quero pedir pra vocês, quinta não perco por nada. Que legal, que tema legal de quinta. Muito bom, né, Anaíde? Perdi total. Gente, indiquem o perfil pra mais amigos, tá? Enviem quando terminar aqui esse balãozinho pra 2, 3 amigos. A gente, como médico, tem uma série de amigos que eu acho que podem se beneficiar desse conteúdo e fazer esse grupo que tá aqui acompanhando diariamente as lives aumentar cada vez mais, tá? Beijos pra vocês, até amanhã!